Durante sua participação no CEO Conference, um evento promovido pelo BTG Pactual que reúne líderes empresariais e investidores, o presidente Jair Bolsonaro fez um alerta sobre o novo marco temporal para a demarcação de terras indígenas em discussão no Supremo Tribunal Federal. O presidente explicou que o placar da discussão está em 1-1 e explicou: se for aceito o novo marco temporal, nós que já temos no Brasil uma área demarcada como terra indígena, uma área equivalente à região Sudeste, teríamos mais uma área equivalente à região Sul. E pela disposição geográfica dessas novas áreas, teremos uma outra área do tamanho do estado de São Paulo, inviabilizada para o agronegócio. Será o fim do Brasil. O presidente apontou: de acordo com o perfil do presidente que assumir ano que vem, ele bota mais 2 dentro do Supremo e vocês sabem para que lado vai pender essa balança. Então tem muita coisa em jogo no corrente ano, mais que a nossa vida, a nossa liberdade e a nossa independência. O senador Marcos Rogério também debateu o assunto do marco temporal no Senado, apontando: não cabe a uma Corte Constitucional uma abordagem que pretenda reescrever a Carta Republicana, mas sim fazer cumprir a Constituição Federal e aquilo que previu, aquilo que quis o legislador constituinte. A renda deste vídeo e de todos os outros da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral. Caso o mesmo vídeo seja reproduzido pela velha imprensa ou por sites e canais de extrema esquerda, não será considerado uma ameaça à democracia. O confisco de renda ordenado pelo ministro e mantido pelo atual corregedor do TSE atinge todos os vídeos produzidos por canais conservadores, independente do conteúdo. Essa decisão recebeu apoio e aplauso do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE e se soma a outras medidas já tomadas contra a Folha Política, como a apreensão de todos os equipamentos promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor pelo Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Tocar num assunto que é extremamente importante, ou seja, é vital para o Brasil. O Supremo Tribunal Federal está discutindo um possível novo marco temporal para se demarcar terras indígenas. O placar está 1-1. O ministro pediu isso. Se for aceito um novo marco temporal, nós que já temos no Brasil uma área demarcada como terra indígena, equivalente à região Sudeste, Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo, teremos mais uma área equivalente à região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E pela localização geográfica dessas novas áreas, teremos mais uma área, tamanho do estado de São Paulo, inviabilizada para o agronegócio. Será um fim do Brasil. Vejam o perfil dos ministros do Supremo, que são favoráveis e são contrários a isso. Se isso for aprovado, é o fim do Brasil. Essa preocupação passa, obviamente, por vocês que vão eleger o presidente esse ano. Então, de acordo com o perfil do presidente que assumiu o ano que vem, ele bota mais 2 dentro do Supremo e vocês sabem para que lado vai pender essa balança. Então, tem muita coisa em jogo no corrente ano. Mais que a nossa vida, a nossa liberdade e a nossa independência. Senhor presidente, nobre senador Rodrigo Pacheco, senhoras e senhores senadores e aos que nos acompanham pelo sistema de comunicação da TV Senado. Nos últimos tempos, o Judiciário tem se debruçado, senhor presidente, sobre o tema das demarcações de terras indígenas.
Estão em curso ações civis públicas em vários foros no Brasil e tramita a ação de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal. Mas, por conta do crescente ativismo judicial, a questão é politizada além da conta. Na minha avaliação, não há o que se politizar. A Constituição Federal é clara e deve ser seguida a tese do marco temporal, isto é, são reconhecidas como terras indígenas aquelas ocupadas por povos indígenas na data em que foi promulgada a Constituição, em 5 de outubro de 1988. Não há o que inventar. Basta seguir a Constituição Federal. Contudo, senhor presidente, diante de toda a questão política que envolve o tema, já recebo relatos do meu estado de Rondônia, de que a FUNAI, por força de determinação judicial, publicou recentemente a Portaria 469, de 25 de janeiro de 2022, em que constitui grupo de trabalho, grupo técnico, visando realizar estudos multidisciplinares de natureza etnohistórica, antropológica, ambiental e cartográfica, de área reivindicada pelos índios Puruborá, localizados nos municípios de Seringueiras e São Francisco, no meu estado de Rondônia. Veja-se que a realização de tais estudos gera enorme insegurança jurídica, porque é afastado o critério objetivo e bem delimitado na tese do marco temporal para investigar aspectos históricos e antropológicos. O objetivo é de que esses estudos, e não o marco temporal, devem instruir a demarcação de terras. É importante ressaltar como essa abordagem prejudica a solução do conflito no campo. Um estudo antropológico, senador Amin, não é ciência exata. Em Rondônia, na região da BR-429, mais de 1.000 famílias que estão lá há mais de 40 anos, trabalhando, produzindo alimentos, riqueza para o Brasil, podem ser impactados por esses estudos antropológicos. Mais de 1.000 famílias, pessoas que chegaram lá e desbravaram. Essas pessoas podem perder o direito de propriedade, podem perder a fonte de seu sustento. São pessoas que têm no campo a sua atividade econômica e passaram por muita coisa até conseguirem se estabelecer. Nós precisamos ter isso em mente quando consideramos questões delicadas como essa. Esse é o nosso papel. Temos que ter esse olhar voltado para a primazia da realidade, a realidade fática, e baseado numa Constituição que foi aprovada e promulgada no Congresso Nacional. Assim, é fundamental que o Poder Legislativo dê um passo adiante e discipline a questão de uma vez por todas. Aliás, tramita na Câmara dos Deputados o PL 490 de 2007, ou seja, há 15 anos, o Poder Legislativo tem um projeto que pretende regrar o tema, mas ainda não deliberou. Não deliberou. Não votou para aprovar ou para rejeitar. É nosso dever prover segurança jurídica no setor produtivo e também aos povos indígenas, aos povos amazônicos, prevenindo conflitos, pacificando o campo e dando tranquilidade, paz para quem está na terra trabalhando e produzindo. Adiar por mais tempo a discussão no Poder Legislativo do marco temporal é dar espaço para ativismo judicial e decisões em controle concentrado do STF que não levam em consideração o produtor rural e tudo aquilo que produzem para o Brasil
com todos os sacrifícios, com todas as contingências que passaram no passado e ainda passam nos dias de hoje. Temos que aprovar, repito, uma lei que de uma vez por todas estabeleça o marco temporal como critério para a demarcação de terras indígenas, pois permitir que o judiciário decida a questão e baseie o entendimento em estudos antropológicos é um retrocesso e um desrespeito ao homem do campo. Esse alerta faço, senhor presidente, em razão, sobretudo, do que está acontecendo, inclusive nesse momento, no meu estado de Rondônia, onde, por determinação judicial, a FUNAI cria grupo técnico para fazer essa vistoria. Pega de um município no outro. São mais de 1000 famílias que estão, nesse momento, apavoradas com esse simples fato de anunciar um grupo para fazer essa análise. Portanto, espero que o Supremo Tribunal Federal respeite o marco temporal, respeite a Constituição Federal, aliás, reafirme a Constituição Federal. Não cabe a uma Corte Constitucional uma abordagem que pretenda reescrever a Carta Republicana, mas sim fazer cumprir a Constituição Federal e aquilo que previu, aquilo que quis o legislador constituinte. Ouço Vossa Excelência, senador Paulo Rocha. Estou ousando a discutir a questão constitucional com um professor da área de direito constitucional, etc., senador. Eu realmente não ouso discutir isso, mas ouso discutir a questão da Amazônia e a questão desses conflitos. Eu acho, viu, senador Marcos Rogério, que depende da presença, da estrutura do Estado, desses conflitos e da complexidade que é a nossa Amazônia. Vossa Excelência tem direito, e está correto, na questão desta reclamação aí, dos conflitos entre índios pequenos, entre índios e grandes, etc., etc. Eu acho que é a ausência da política de Estado de fazer cumprir a Constituição. Entendeu? Hoje o senhor está reclamando do papel da FUNAI, mas lá no Pará nós também reclamamos o papel da FUNAI hoje, que é diferente com que o chefe de Estado está posto naquele momento, esses órgãos agem assim, assado. Tá. Essa é a questão fundamental. Então, quem descumpre a Constituição não é os elementos lá, nem os índios, nem o micro, etc. É a força da estrutura de Estado de fazer cumprir a Constituição. Por exemplo, com certeza lá em Roraima, em toda a Amazônia, que é rica em tudo, tem um conflito agora dos pequenos mineradores, chamados garimpeiros. Entendeu? Então, essa coisa da ausência do Estado de fazer cumprir o processo, ela gera esse conflito. Em nossos estados lá, no seu, principalmente na Roraima e agora, e lá no Pará sempre teve isso, esses conflitos. E à medida que o papel do Estado não faz cumprir a legislação, a Constituição, aí os pequenos ficam disputando isso até se matando. Ou o grande matando o pequeno e vice-versa. Então, é uma discussão complexa. Você está reclamando de uma legislação que está há não sei quantos anos aqui. Eu já estou há 32 anos aqui. E tem uma legislação que autoriza a exploração mineral em terras indígenas. Nunca nós conseguimos aprovar, porque tem essa coisa dos conflitos, dos interesses e tal. Então, ou a gente olha isso de uma forma global. Lá no meu estado, o próprio governo federal, em épocas mais idos, estabeleceu
chamado assentamento rural dentro de terras indígenas. Então, o próprio Estado incentiva essa ocupação ou esses conflitos. Entendeu? Então, como o discurso de Vossa Excelência tem como fundo a Constituição, entendeu? Eu acho que, se é preciso a gente adequar a Constituição nos momentos, claro que nós, eu, você, o senhor e tantos os outros representantes da Amazônia, nós queremos desenvolver a Amazônia capaz de dar dignidade para todos, para os índios, para o pequeno produtor, para o grande produtor, porque o grande produtor também gera divisas para o nosso país, etc. Então, eu acho que a gente tem que chamar a atenção, e acho que o Congresso Nacional, e principalmente nós aqui do Senado, temos um papel fundamental de dirimir essas questões. Ainda bem que nós temos aqui senadores de todas as regiões, mas principalmente a Amazônia, não só preocupados, mas competentes e sabendo da nossa realidade, da nossa região. Agradeço, Vossa Excelência, o à parte, senador Paulo Rocha, e eu penso que esse é um tema que, independente de quem seja o governo de plantão, porque esse é um tema que governos do passado não conseguiu enfrentar e resolver, e que hoje também não se conseguiu. Nós temos um passivo de regularização fundiária extremamente grande. O estado de Vossa Excelência, o estado do Pará, é um dos estados com menores índices de regularização fundiária. O meu estado de Rondônia também padece da ausência de regularização fundiária, né? Estados da Amazônia Legal como um todo, o passivo é muito grande. E aí você acaba fomentando ainda mais os conflitos e fomentando algo que nesse momento é muito visado pelo mundo todo, que é justamente o dano ambiental, os crimes ambientais. O maior programa de controle ambiental que esse país pode ter é um programa efetivo de regularização fundiária. É colocar no nome, é botar no CPF a propriedade, a titularidade. Porque hoje a situação é muito cômoda para quem tem uma terra onde não se tem um dono legítimo registrado. Então, a ausência do Estado brasileiro vem acontecendo há muito tempo. Nos últimos 20 anos, não se regularizou, não se fez regularização fundiária. Nos últimos 3 anos, a bem da verdade, nós estamos avançando. Recentemente, lá em Rondônia, entregamos milhares de títulos de terra para produtores rurais. Agora, essa questão do marco temporal, e eu concluo aqui, presidente, é importante dizer o seguinte: essa história de alguém vir aqui dizer, olha, vai lá na terra, né, lá no Ceará, terra do meu amigo Girão, e daqui a pouco, numa área lá, aqui há 50 anos atrás, 100 anos atrás, habitou aqui algum indígena. Essa terra, então, com base num estudo antropológico, passa a ser terra indígena. Ora, como é que você vai estabelecer, como é que você vai garantir segurança jurídica, previsibilidade, paz social, paz no campo, desenvolvimento seguro, nesse nível de insegurança? Qual é o marco temporal? O marco temporal é a Constituição de 88. Quando da promulgação, aquela área era habitada, ocupada por indígenas? Se era, não há o que discutir. O marco temporal é claro. Agora, você vir tempos depois, porque alguém disse que ancestrais, há dezenas de anos atrás, centenas de anos atrás, estiveram ali, uma comunidade indígena que não existe mais. E daí, com base nessa informação, alguém vai lá, faz uma pesquisa antropológica, uma pesquisa não sei, e vai dizer, com base nesse laudo, que essa terra deve ser reconhecida como terra indígena. Aonde está a segurança jurídica nisso? Aonde está a previsibilidade nisso aqui? Então, eu acho que não cabe ao judiciário se imiscuir naquilo que é papel do Congresso Nacional. Já quis o legislador constituinte estabelecer o marco temporal a partir da Constituição de 88. Na matéria infraconstitucional não avançou para o campo da regulamentação, para as especificidades. É verdade, o parlamento é omisso. O parlamento é omisso. Discordando do senador Paulo Rocha nesse ponto. Aqui, eu acho que essa é uma discussão do parlamento. Essa é uma discussão do parlamento.
sabe? Eu acho que cabe ao Executivo dar cumprimento àquilo que o Parlamento aprovar. Então, o Parlamento, sempre que vai discutir uma matéria, seja no campo de demarcação, seja no campo da questão da regularização, do controle ambiental, é um tema controverso, porque você tem aqui pensamentos dos mais distintos, dos mais diversos. Agora, é preciso achar um ponto de consenso que una os dois lados para estabelecer um marco legal que garanta segurança jurídica, paz no campo, tranquilidade para quem está na terra, tanto para o indígena quanto para o produtor rural. Esse é o pensamento que eu tenho, que eu defendo, e acho que nós temos que ter maturidade para avançar com essa matéria. Vamos formar